Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, exceda todo entendimento e todo o coração. Estamos aqui nessa sexta-feira, por graça e misericórdia de Deus, mas nesse devocional, Café com Deus. E vamos à continuidade, agora no próximo capítulo 10, a primeira perícope do capítulo 10, que fala sobre o pastor e o seu rebanho. E vamos iniciar com uma oração. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça se for possível. E Pai, obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade, por essa semana que está se finalizando nesse dia de sexta-feira. Te agradecemos, Senhor, pelo presente dia, pela presente oportunidade de estarmos diante da Tua face, diante da Tua palavra, entendendo o Teu querer, entendendo a Tua vontade e o Teu propósito para a nossa vida. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado: família, casa, trabalho, alimento, amigos, por tudo que o Senhor nos tem proporcionado. Te agradecemos, Senhor, maiormente pela graça de Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz por nós. Te agradecemos por ele ser a nossa porta, por ele ser o caminho que nos conduz à salvação. Te agradecemos, Senhor, por ser o nosso pastor. E sabendo que Tu, Pai, é o nosso pastor, não sentiremos falta de coisas algumas, porque Tu, Pai, é o nosso tudo. Te agradecemos por, através de Jesus Cristo, pelo sacrifício, pelo sangue dele, nós podemos Te chamar de Pai. Obrigado, Senhor. Vai em cada coração, entre em cada coração, em cada casa, nos leitos dos hospitais, onde o Senhor precisa entrar, mas que seja sempre feita a Tua vontade. Nós Te agradecemos e Te pedimos, Senhor, que a Tua presença não se afaste de nós, e que o Senhor nos dê força dia após dia para lutar contra o tentador. Que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, João capítulo 10, a primeira perícope. Eu queria ler essa perícope toda porque ela é maravilhosa. Essa primeira parte do capítulo 10 é maravilhoso, mas eu vou tentar ser breve. Fala o seguinte: João capítulo 10, versículo 1 ao versículo 21, fala o seguinte: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele lhe estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhe a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem pela porta para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Os assalariados não é pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim como vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor.
Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o meu Pai me conhece, eu os conheço, o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho só e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por mim, espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: Este está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: Essas palavras não são de endemoniado, porque pode um demônio abrir os olhos de um cego? É engraçado aqui nesse final desse versículo aqui. Mas outros dizem essas palavras não são de endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Ou seja, um desses fariseus ainda estava meditando no milagre que o Senhor fez com o cego. Ele nem percebeu o que Jesus falou sobre ser a porta, ser o pastor. Ele ainda estava ele estava remoendo o que aconteceu com o cego. Mas é lindo isso, porque essa perícope, Jesus, ele traz essa comparação falando sobre as ovelhas, sobre o bom pastor, sobre a porta, para nos mostrar que ele é o nosso pastor. E é interessante aqui que no contexto histórico, quando o pastor ele ajuntava a ovelha dentro daquele local, não sei o nome, acho tipo curral, e na entrada não tinha porta. Não tinha porta. Então era feita aquele seio, né? Aquele círculo de pedras, muros de pedra, e porém não tinha porta. Era só a passagem. E as ovelhas entravam ali dentro, elas se abrigavam ali dentro, né? O aprisco. Elas se abrigavam ali dentro. Porém não tinha porta. Então o pastor, para guardar e proteger a ovelha, ele ficava como segurança, como porteiro, que é o que está escrito, guardando todo o perímetro onde as ovelhas ficavam. E ele se colocava no lugar da porta. O pastor, ele era a porta daquele lugar, daquela região, daquele aprisco, né? Daquele local onde as ovelhas estavam. Ele era a porta. Ele ficava no lugar na entrada da porta. Então ninguém passava por ali se não passasse por ele, que estava como a porta. E Jesus, ele usa essa comparação falando: eu sou a porta. Ninguém vai entrar nesse aprisco sem passar por mim. E aqueles que entrar sem passar por mim é ladrão, é assaltante, vai pular o muro, é os lobos. Mas Jesus fala: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Ou seja, quem entra pela essa porta, quem passa por ele, quem passa pelo porteiro, este está salvo, está acolhido, está no aprisco. E no versículo 9, que foi o versículo que eu deixei em destaque, essa perícope tem muito para trabalhar, mas o tempo não permite. Mas o versículo 9, ele fala assim: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Isso nos faz lembrar em Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Quando nós temos o Senhor como nosso pastor, Deus como nosso pastor, Jesus como o nosso pastor, não quer dizer que nos vai faltar café, não quer dizer que não vai nos faltar comida, não quer dizer isso. Não quer dizer que não vai faltar a vida eterna, que não nos vai faltar nada, porque Ele é o tudo. Por mais que falte coisas na nossa vida, coisas materiais, Ele é o nosso tudo.
Então entrará e sairá e encontrará pastagem. Quem é ovelha do Senhor, quem é ovelha de Jesus Cristo, encontrará pastagem. Pastagem essas eternas, viverá eternamente. Beberá de uma água insaciável, comerá de um pão insaciável. Encontrará alimento para a vida, encontrará alimento para a alma. E ele continua no versículo 10, que foi os versículos de Shirisak 9 e 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Então Jesus, quando ele entra, quando ele é a nossa porta, é o nosso pastor, ele nos traz vida, nos traz pastagem, nos traz vida, vida eterna. Mesmo habitando aqui ainda na terra, nós já experimentamos da vida eterna, porque temos certeza da nossa salvação através do sacrifício dele. É por isso que fala: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele morreu por nós. Ele se fez sacrifício. Nós somos as ovelhas, era para nós ser sacrificado. Mas ele, como um bom pastor, ele se fez maldição. Ele foi o cordeiro que morreu em nosso lugar. Mas aqui nesse versículo 10, para finalizar, quando fala o ladrão vem apenas para roubar, matar, destruir, a gente sempre falamos isso aqui no contexto errado. O Satanás, o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Quem nunca falou isso? Vira e mexe a gente emprega esse termo para Satanás, e não deixa de ser. Ele é mesmo. Só que no contexto aqui, o ladrão que vem apenas para roubar, matar e destruir não é Satanás. É os falsos profetas. É os falsos mestres. É o que Jesus falou que veio antes dele. Então o ladrão que vem para roubar, matar e destruir não é o Satanás aqui no contexto. É aqueles que não ensinam a palavra de Deus. É aqueles que estão na frente da igreja, mas pensam em benefício próprio. Estão pensando no seu próprio ego, na sua própria fama, no seu próprio status, e não se preocupa com as ovelhas. Não dá a vida para as ovelhas, pelo contrário, só pensa nele. É o pastor, que nem Jesus continua falando, é o pastor assalariado, que quando vem o lobo, ele sai correndo e o lobo faz um rebento no rebanho. Então, o ladrão que vem para matar, roubar e destruir nesse contexto que Jesus está falando é o falso mestre, é o falso profeta. E hoje dentro da igreja o que mais tem é falso profeta. O que mais tem dentro da igreja hoje é falso mestre, falso líder, falso pastor. O que mais tem dentro da igreja hoje é ladrão, que vai para matar, roubar e destruir. Nós vemos hoje, por causa da liderança abusiva dentro de denominações, os líderes matam, jogando para fora, roubam, extorquem o fiel e destrói a sua vida. É sobre eles que Jesus está falando. Mas Jesus dá uma palavra de esperança, porém Jesus fala, eu sou. Glória a Deus. Eu sou. A palavra eu sou aqui nos lembra a Êxodo 3, quando Deus se manifesta a Moisés. E Moisés pergunta o seu nome e ele fala, eu sou. Então Jesus está falando, eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor, eu dou minha vida por vocês. Eu sou a porta. Eu sou o único caminho para a salvação. A porta, lembre-se disso. A porta é o único caminho para a salvação. Essa porta se chama Jesus Cristo.
Por isso que vamos ver que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está como pastor, guardando o aprisco na porta, e só quem passar por ele terá acesso ao Pai. Eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Então, a porta é o único caminho para a salvação. Não é o que você faz ou deixa de fazer, mas foi o que Cristo fez por você. Porque a porta é o único caminho. É por isso, é nesse contexto que nós vamos entender aquele versículo em Apocalipse da carta de Filadélfia. Eis que tem a chave de Davi, a porta que eu abro ninguém fecha, que fecha ninguém abre. A gente consegue aplicar lá naquele texto. Aquele texto que é completamente tirado fora de contexto, é trazido para benção material. A porta que vai abrir, a porta que Deus vai fechar na tua vida, mas ali não está falando sobre bênçãos materiais, está falando sobre a graça de Jesus, sobre a vida do fiel. Então lembre, a porta é o único caminho para a salvação. Jesus falou: eu sou a porta, eu sou o pastor. E aquele que me seguem conhecem o caminho e conhecem a voz de Jesus Cristo. Deus abençoe teu dia, Deus abençoe tua sexta-feira e levem essa mensagem. João 10, versículo 9 e 10. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. E o versículo 11, eu sou o bom pastor, o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. A porta é o único caminho para a salvação. Jesus Cristo é o único caminho. Que você tenha um ótimo dia. Deus abençoe quem passou por aqui. Bi, graça e paz, meu primo. Rodolfo, que a P. Deus abençoe, meu querido Adonias. Deus abençoe a Cibe Sorocaba. Meus irmãos, Deus abençoe, irmão Abimael, pastor Abimael. David, tamo junto, secão. Deus abençoe, graça e paz. Verdade colocam para fora, sendo que Cristo não ensinou isso. O amor não existe, apenas a religiosidade. Exatamente isso. A legalidade, né? A legalidade, a lei, os costumes é o que importa. Não importa o que Jesus ensinou e falou. O que importa é o uso e costume, a doutrina. Afetou a doutrina, afetou o caráter de Deus. E não é isso que a Bíblia fala. O que afeta o caráter de Deus é os nossos pecados. Infelizmente, né, hoje, se Jesus ele entrar dentro de muitas igrejas, ele vai ser excomungado. Ele vai ser escorraçado. Porque imagine Jesus entrando com cabelo longo, barba longa e de vestido. Então a legalidade dentro da igreja é um perigo. Eu tenho uma camisa que foi da Alex, onde eu cursei teologia, que fala assim: o legalismo mata, mas Cristo é vida. O legalismo mata, mas Cristo é vida. E é isso mesmo, meu brother. Não existe amor lá. Só existe amor enquanto muitas dessas denominações, só existe amor enquanto você está padronizado, está padrão, está conforme a regra. Se você é um pouquinho daquilo, você já não presta mais. O amor já não está mais em vós. É isso que Jesus fala. É o ladrão que vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas aqueles que estão em Jesus Cristo conhecem a voz do bom pastor e sabe que é Ele a porta e o único caminho para a salvação. Graça e paz. Tenham um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo devocional.